Estamos esperando você ansiosos. Você é pastor? Não, eu não sou pastor. Eu sou membro de uma igreja protestante. Um aplauso para o irmão. Sente-se em casa. Sua presença aqui é de grande alegria. Você deve ver que essas câmeras estão filmando para o mundo inteiro. E devo advertir você que você possa dizer aqui tem que ser, porque tem que estar tudo na Bíblia, porque se não tiver na Bíblia, o mundo inteiro vai ver que você é um mentiroso. E não quero que você passe essa vergonha aqui. Quero que você veja que o que você vai dizer como cristão protestante tem que estar na Bíblia. E você disser está na Bíblia e não vai me mostrar, não, Senhor. Se disser que está na Bíblia, vai ter que mostrar capítulo e versículo. Senão não acredito em você. Segundo, você deve saber que você conhece. Se você conhece a Bíblia, eu também conheço. Então, para que você perceba que nós vamos compartilhar a palavra de Deus e vamos deliciar a palavra de Deus. Se sentar à vontade, eu gosto muito que os irmãos possam sentar. Nós amamos os nossos irmãos separados. E porque nos amamos, nós somos convidados. Por isso que para que possamos debater. Bom, se existe uma verdade, se você tem a verdade, nós estamos dispostos a seguir você. Porém, se eu tenho a verdade, você está disposto a se converter? Sim, claro. Sim. Depois não diga que eu não avisei. Você acredita no que está escrito na Bíblia? Eu creio firmemente. E se alguém que não seja pastor da sua igreja provar com a Bíblia as coisas que você também está disposto a crer? Sim, o mesmo como a você. Ah, claro que sim, mas com Bíblia. Responda que essas pessoas vejam, você responde, eu respondo, para que o povo veja. Para que depois ninguém diga. Para que depois, não, eu quero ser com você. Hoje eu quero que o mundo veja que um dos dois é mentiroso. Ou você ou eu. E se eu sou eu, você vai me tirar a máscara dentro desse povo. E se é você... o que eu não quero é que depois você diga: está na Bíblia, porém não creio. Ou está na Bíblia, porém não vou perguntar ao pastor que me dê uma orientação para que possa manipular a Bíblia. Não, o que está na Bíblia está na Bíblia. Me conte. Como você se chama? Segundo lugar. A que igreja você pertence? Em terceiro lugar. Quem fundou essa igreja? Quando? Precisamos saber, porque eu venho da Venezuela e eu não conheço você. E nem conheço sua igreja. E preciso que você apresente sua igreja, porém, quem fundou? Quando fundou? A partir de quando essa igreja passou a existir? E assim podemos fazer o debate. Boa noite a todos. Para mim é uma alegria estarmos aqui. E aqui conhecer Luiz Toro. Aí está, para torear. Sou membro de uma igreja de Deus. Igreja de Deus Evangelho Completo. É uma denominação grande, é verdade. Que está em mais de 160 países. Muito bem. Vim aqui. Vale muito. Sim, você precisa dizer quem fundou a sua igreja.
E quando? Bem, eu venho. Não tem tempo para que eu possa dizer. Não. Você vai ter que dizer quando foi que fundou a igreja, né? Você disse tudo que eu tenho que dizer tem que estar na Bíblia. Muito bem, vamos ver. A pergunta seria essa. Não disse quando fundou a igreja dele, ó. Touro vai torear. Me comprove com a Bíblia. O fundamento que eu tenho sobre o batismo, que a Igreja Católica Romana pratica, biblicamente, no Novo Testamento, que você me comprove com versículos que apoia o batismo que vocês realizam de crianças. Muito bem. Muito obrigado. Com todo amor do meu coração. Com toda alegria, vou mostrar. Agora eu lhe pergunto. Francisco, meu nome. Como se chama? Francisco. Se eu lhe mostrar na Bíblia, no Novo Testamento, você seria capaz publicamente cumprir sua palavra, de crer? Sim. Vamos ver. Sim. Agora eu vou mostrar a primeira prova. Francisco. Vou mostrar a Francisco. Vamos ver se Francisco tem palavra. Eu tenho palavra. E eu vou provar com Bíblia. Agora vamos ver se verdadeiramente Francisco veio buscar a verdade. Se verdadeiramente crê na palavra de Deus ou crê nos que disse os fulanos pastores. Com todo o gosto do meu coração, vou mostrar onde diz que as crianças podem ser batizadas. Atos 2, versículo 38. Atos 2, 38. Pedro lhe disse: arrependam-se e que cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus, o Messias, para que seus pecados sejam perdoados. Pergunto: aí está falando das crianças ou dos adultos? Dos adultos. Como sabemos que é adulto? Arrependam-se. Como sabemos que é adulto? Para que seus pecados sejam perdoados. Aí são adultos. Quanto aí, tá bem. Porém, logo que vem depois, que é o 39, diz que não somente é para os adultos, mas também para as crianças, para os filhos dos adultos, as crianças. E vamos ver vocês se o irmão vai cumprir com a palavra ou se não cumpre. Vamos, coloca a câmera aqui. Filme, tira a foto. Vamos lá. Então, receberão o dom do Espírito Santo. Aí vem, agora. Porque o dom de Deus é para vocês, adultos, e para seus filhos. Pacatá, aí. Agora sim. Já lhe dei a chance. Aí está. Outra vez, Luiz. O dom de Deus. Veja, eu vou explicar em 3 pontos. Um do lado, outro do lado e outro do outro. Vamos lá. Porque o dom de Deus é para vocês, adultos, e para seus filhos. Pacata. Agora, vamos escutar se o nosso irmão está disposto a crer no que a Bíblia diz, que o batismo é para você e também para seus filhos. Acreditas? É correto o que ele disse? Tu crê? Isso é fora de contexto. Tu crês? Veja, quando está falando que o dom é para todos, não está falando de batismo em água. Está falando do dom do Espírito Santo.
Está falando do dom. Então, esse é o texto que está fora do contexto, Senhor. O texto está... Vamos ver quem saiu do contexto. Vamos ver as provas. Vamos ver. Vamos ver quem saiu do contexto. Vamos lá. Vamos ver se é ele que sai ou eu. Ele diz que eu saí do contexto. Porque ele disse... Porque o dom do Espírito... Porque ele diz que aí é o dom do Espírito. É assim que você está dizendo, verdade? Peraí, agora é a minha vez. Tenha calma, para ver se eu entendi. Você me disse que eu saí do contexto. Porque eu disse que o batismo e exulta que lá está falando o dom. É assim que você disse, não é verdade? Não é verdade? Que eu saí do contexto. Porque ali disse o dom do Espírito. E não o batismo. Não é assim? Sim, aí está falando do... Eu já lhe dei a chance. Deixa eu falar agora. Vamos ver quem sai do contexto. Repita, Luiz. Pedro lhe disse: arrependam-se e que cada um de vocês sejam batizados. De que está falando? Está falando do batismo, sim. Não esqueça. Sim. Isso que... E para que esse batismo? Vamos ver. Para que serve? Tirem a foto e vocês verão duas coisas. Para duas coisas, eu não saí do contexto. A primeira é para o perdão. E a segunda é para receber o dom do Espírito Santo. Estamos falando de dois. Eu não saí do contexto. Vai, Luiz. Que cada um de vocês sejam batizados. Em nome de Jesus, o Messias. Para que seus pecados sejam perdoados. O batismo serve para alguma coisa. Para o perdão dos pecados. E então receberão o dom do Espírito Santo. Agora eu pergunto: esse dom do Espírito Santo se recebe, como ele acaba de dizer, através de quê? Do batismo. Do batismo. Então, eu estou saindo do contexto? Não. O dom que se recebe, que está falando que é para seus filhos, se recebe com o batismo. Esse dom é para vocês e esse dom é para seus filhos. Aqui, quem está saindo do contexto e que é meu irmão que está saindo do contexto. As câmeras estão filmando. Agora me diga que eu estou saindo do contexto de novo, para que o povo veja. Sim, você está saindo do contexto. Claro que sim. Veja, pois. Está falando aí, primeiro, de arrepender-se. Diga a vocês que estão aqui. Uma criança é capaz de arrepender-se? Me diga. Não. Não. Está falando de uma criança. Escute-me, agora é minha vez. Não pergunte às pessoas, pergunte para mim. Muito bem, vamos ver. Uma criança é capaz de se arrepender? Não. E o texto aí? Vamos ver. Eu tenho aqui a Bíblia no celular. Temos tempo, né? Calma aí, que eu vou encontrar aqui. Ai, Jesus. Para o Luiz rir dessa situação, viu? Coitado desses heréis, dá pena. Coitado, não achou ter que Luiz trouxe a Bíblia. Então é Atos 2, não é verdade? 38. Pedro diz: arrependam-se. Pedro aqui. A quem está falando? Eu respondo: aos pais das crianças. Muito bem. Pedro diz: arrependam-se ao pai das crianças e sejam batizados cada um de vós. Aos pais das crianças. Muito bem. Aí... Ai, Jesus. Para o perdão dos pecados.
Recebereis o dom do Espírito Santo. Muito bem. A quem? Ao pai dos ninhos. Agora continue. Aí vem as crianças. Aí vem as crianças. Continue. Vai. Diga. Porque para vocês é a promessa, para o pai das crianças. E para vossos filhos. Eita glória, aleluia. Está fora de contexto. Está fora de contexto. Aqui não está falando dos filhos dos que estão sendo batizados. Nossa. É os filhos. Não está falando de criança, dos bebês. Está falando dos filhos. Não está falando dos bebês. Muito bem. Agora, vamos ver. Veja, tu me dissestes que vinha buscar a verdade. Dissestes que ia acreditar no que dizia a Bíblia. As câmeras estão filmando que tu estás dizendo mentira. Veja, com todo o amor do meu coração. Quando disse que o dom de Deus é para vocês, está dizendo para os adultos. E também para os seus filhos. Veja, se você vem... Vê se tem uma senhora aqui com a criança. Vem cá, senhora, por favor. Dale, me gusta. Aqui diz, a Bíblia diz, e você vai ver e vai me explicar. Veja. Arrependa, senhora. Confesse seus pecados. Seja batizada para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para você e para... Escuta. Não estraga, Luiz. Porque a promessa é para você. A promessa do dom do Espírito Santo no batismo, através do batismo. É para... Eita, Luiz. Outra vez. De novo. Você está buscando a verdade, então não interessa que você veja e perceba. O touro é bravo. Veja. Porque a promessa é para você. Agora eu vou perguntar como você perguntou. Para você, a senhora adulta. Sim ou não? Sim. Pronto. Sim, ele já respondeu. Sim. Pronto. E também, senhora, é para seus filhos. Pode batizar a criança? Não. Não é filha. Não é filha. Pera, desculpe. Não é filha. Não diga publicamente que não é filha. Diga. Eu quero que você diga, tenha a cara de dizer que não é filha. Sim, é o filho. Sim, é claro. Porém, diz a Bíblia ou não diz que o batismo é para os seus filhos? Sim, disse. Sim. Sim, diz. A segunda pergunta coloca o microfone. Sim, diz. A segunda pergunta é: tu acreditas? Não acredito. Chega, não adianta mais nada. Vamos para o tema. Pronto. Não dá mais. Bom, ele queria que eu mostrasse e eu mostrei. Ficou claro, não acreditou, não cumpriu a palavra quando eu perguntei vamos, retroduza o vídeo e vocês vão ver. Porém, não busca a verdade. Que o mundo veja que eu não estou aqui discutindo com ele. Eu estou mostrando para o mundo que os evangélicos representados por esse irmão não busca a verdade. E quando encontra, não crê. Aqui. Tá bem. Sim, essa forma essa era a forma que os apóstolos batizaram as crianças na Bíblia. Vamos examinar o nosso costume. Não encontro aí um bebê sendo batizado. Me mostre. Eu acabei de mostrar o que diz a Bíblia. Eu acabei de mostrar o que diz a Bíblia. Que o batismo é
para você e para seus filhos. Porém, esse aqui é o versículo. Eu vou lhe mostrar com todo gosto. Agora eu lhe pergunto. Você vai acreditar no que eu vou lhe mostrar ou não? Se me mostrar que uma criança foi batizado, como manda a palavra, acredito. Vamos ver se ele acredita ou não. Mostrei a primeira, vou mostrar um dos. Atos 16, 31. Atos 16, 31 em diante. Eles disseram: crês no Senhor Jesus Cristo. Crês no Senhor Jesus Cristo. Será salvo tu e tua casa. Aí está, tem crianças ou não? Não, pergunto. Peraí. Tem criança aí ou não? Não. Perdão. Veja, observe. Vamos transportar aquele tempo. Você sabe que naquele tempo as famílias da casa eram o avô, a avó, o tio, a tia, o pai, a mãe, os filhos e escravos. Os filhos dos escravos. Era a família grande, sim? Toda casa continha tudo isso. Porém, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. Pergunto. Aí tá tirando fora. Aí tá dizendo menos as crianças? Não. Bem. Agora vamos ver se batizaram, sim ou não. Porque você disse que as crianças não se batizam. Então vamos ver. Foi batizar toda a casa. Vamos seguir lendo. Verso 32. Vamos ver. E falaram da palavra do Senhor a ele e a todos os que estavam na sua casa. E eles, tomando daquela mesma hora da noite, cuidou das feridas e em seguida foi batizado, ele com todos da sua casa. Pergunto, menos as crianças? Palavra de Satanás disse menos as crianças. Eu disse os ninhos, né? Crianças. Agora, Mateus 20, versículo 28. 28, 19. Mateus 28, 19. Aqui, pronto, já provamos. Não vamos estar discutindo ou chamando de mestre, o Senhor. Quem foi que instituiu o batismo? Que nós temos, não, o batismo do homem ou o batismo de Cristo? Porque ele mandou batizar. Foi ele que mandou batizar. E vocês vão descobrir que Jesus disse: batizem somente os adultos. Batizem a todos, menos as crianças. Vejam. Eu quero que você veja que Jesus Cristo era católico e não protestante. Você que vai ler na Bíblia. E porque era católico, sim, ele era católico, não protestante, mandou batizar todos. E você vai ver que ele não diz menos as crianças, não diz só os adultos. Quando diz a palavra todos, significa todos. Assim, desse jeito, vamos ver. Não, deixa que eu seguro o microfone. Não, eu seguro o microfone, deixa que eu seguro. Fique tranquilo. Agora depois eu passo para você falar. Agora é minha vez. E você vai falar todo o tempo que você queira. Mateus 28, 19 em diante. Portanto, ide e fazei discípulos todas as nações. Veja, não vai dizer menos as crianças. Veja, não diga somente os adultos. Portanto, de fazer discípulos de todas as nações. Aqui não tem dúvida que não seja todos, grandes, pequenos, velhos, jovens, mulheres, homens, adultos, crianças.
Se tem alguma dúvida, essa dúvida vem de Satanás. Porém, a palavra do Senhor diz a todas as nações. E vamos ver como vai ser feito esses discípulos das nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pergunto: quando Jesus Cristo, seu Senhor, deu a ordem de batizar, excluiu as crianças, como faz teu pastor? Não, porém... Agora eu vou dar o microfone para que ele explicar, porque a ele explicar o evangelho de toda maneira. Então vamos escutar, vamos respeitar. Porém, logo que ele fale, que eu vou passar para ele o microfone, ele vai me dizer e eu vou falar e vocês vão ver a diferença. As câmeras estão filmando. Você também, do modo desse texto, eu também vou explicar. Diz, portanto, e de fazer discípulos. Para que sejam discípulos? Sim. Discípulo é batizando-os e ensiná-los. Pode ensinar a uma criança de 3 meses? Sim, pode ensinar. A palavra. Na palavra não. Porém, pode-se ensinar alguma coisa. Sim, aqui está falando da palavra. Tá bem. Sim. A criança não pode ensinar. Portanto, eu iria fazer discípulos. Então, se as crianças, os bebês de 1 semana, de 1 mês, não podem ensinar a palavra para ele. Então, isso aqui está falando que ensinar a palavra aos grandes, que são capazes de entender. Sim, aqui estamos. Portanto, ele de fazer discípulos. Está falando de fazer discípulos. E uma criança não se faz discípulo. Ah, não? Porque não entende a palavra, todavia. Porque um discípulo é alguém que pode dizer, escutar algo. E a criança não é capaz de seguir a palavra. Muito bem. Portanto, ele de fazer discípulo de todas as nações. Você explicou dessa maneira, a todas as nações. E você colocou as crianças aqui dentro. É certo. É certo que as crianças se podem ensinar a palavra, se estiver do ponto de entender. Mas para que uma criança se ensine a palavra para ele, que ele é pecado e se arrepende para ser batizado, isso não é capaz a criança entender isso. Agora vai escutar. Não vá agora, peraí. Quando as pessoas veem, escuta a verdade, ele aplaude. Mas quando escuta a mentira, ele não aplaude. Veja. Agora eu não vou soltar o microfone até explicar para você. Ele acaba de dizer, vê se eu entendi ou não entendi. A me pareceu entender dessa maneira. Que não se pode batizar uma criança porque Jesus disse: faça todas as nações sejam meu discípulo. E uma criança não se pode batizar, porque primeiro para batizá-lo tem que ser discípulo. E que é um discípulo? Aqueles que ouviram a palavra do Senhor. Não. Você disse que não pode se ensinar uma criança a palavra. Não, peraí. Eu não estou entendendo. Você perguntou para mim ou não me perguntou? Se uma criança poderia ensinar a palavra. Se uma criança de 1 mês, de 1 semana, me perguntou. E eu lhe disse que não. Por que me perguntou? O texto aqui está dizendo que Jesus disse ir e fazer discípulo. Para fazer discípulo significa ter que ensiná-lo? Veja a mentira desse irmão. Agora, veja como mal interpreta os protestantes, por isso se chama protestante. A palavra do Senhor. Não é um insulto. É porque protesta contra o que está na Bíblia. Agora eu vou mostrar agora mesmo que ele está dizendo mentira. Ele disse que uma criança não pode ser batizada porque primeiro tem que ser discípulo. E o discípulo tem que ensinar primeiro.
E a criança recém-nascida não pode ensinar, portanto, porque não entende. Porque não entende, então como vai ensinar? E então porque, segundo o que ele está dizendo, primeiro, antes de batizar, tem que fazer o quê? Ensinar para fazê-lo discípulo. Tem que entender para que é o batismo. Me desculpe, você pode comprovar com Bíblia? Ou foi o que lhe disseram? Eu comprovo. Vamos ver. Eu também vou lhe comprovar. Para mostrar para você que não diz que primeiro tem que ensinar na casa das crianças. No caso das crianças não pode ensinar. No caso dos adultos, sim. Sim. Aí, veja a mentira. Ele disse que uma criança tem que ensinar primeiro para ser discípulos. Não pode ensinar porque tem um mês. Agora eu não compreendo. Agora eu vou mostrar. Que quando Jesus mandou batizar, não estava dizendo que o discípulo era aquele que tinha que aprender. Simplesmente, não. Sabe por que não? Porque depois que diz, façam discípulos e batizem, vem uma terceira parte, que significa ensinem. Se o discípulo é aquele que aprendeu alguma coisa, então por que pode batizar depois e ensiná-lo depois outra vez? Veja. Outra vez. De novo, 19. Portanto, eu te fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora veja o que vem. Ensinando-os. Se já foi feito discípulo, para que ensinar? Porque ele diz que só batiza os que já ensinaram. A criança não pode ensinar, que tem um mês de nascido. Então, como disse Jesus Cristo, ensine. Segundo ele, que a Bíblia não diz isso. Batize e depois ensinem. É assim. Segundo ele, disse Jesus Cristo. Ensinem e depois batizem. E depois ensinem. Aí tá confuso. Não, isso não é o que diz a Bíblia. Façam discípulos todos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, primeiro o batismo, as crianças. Sim, as crianças não entendem. Depois do batismo das crianças,